Vamos dar início ao nosso conversando sobre Espiritismo. Convidamos a professora Solange Seixas para proferir a prece de abertura dos trabalhos da noite. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, retornamos ao convívio fraterno, amigo, onde os nossos corações se entrelaçam e as energias que emanam de Ti tocam todas as criaturas da terra, mesmo aquelas que distraídas ainda não permitiram que ela os penetrassem. Ó Senhor, há tanto a pedir, quase nada para oferecer, mas a Tua misericórdia é tão grande e a Tua certeza e crença na criação do Pai, que sabes que todos volveremos um dia o olhar na direção dos Teus ensinamentos e jamais nos afastaremos dele, pois contigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. E assim, sentindo as vibrações desta casa de amor, agradecemos-te, Senhor, a honra com que nos engastas na alma a possibilidade de aqui estar para aprender a servir, a amar e a passar como estabeleceram as normas de amor e de entrega total aos 2 homens que renunciaram a tudo e a todos os acenos das paixões, para que a Tua casa fosse um redil de amor e de esperança para todos os corações aflitos. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção e dilata a nossa compreensão para aprendermos e retermos os ensinamentos que nesta noite serão dirigidos a todas as criaturas que estejam dispostas a aprender para seguir, servindo e amando. Fica conosco, Senhor, fica em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Muito boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao nosso conversando sobre Espiritismo. A nossa equipe está aqui à disposição. As perguntas que podem ser feitas pelo YouTube, também presencialmente. As nossas ações, um papel de vontade em dirigir as perguntas. Vai acontecer em outubro um evento da AME Brasil, que é o 2º congresso da AME Brasil. O primeiro foi realizado lá em Uberaba, esse ano, no caminho de Salvador.
as informações sobre o evento. O nosso convidado de hoje é o ele é professor sênior do Instituto de Física da Sociedade Espírita Obreiros do Bem, também na cidade de São Carlos, e autor da obra Das Causas Primárias, editada pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, eu vou convidar agora o nosso irmão Otacílio para que possa fazer a sua apresentação ao público presente e àqueles que nos assistem nos canais virtuais. Boa noite, queridos amigos da Mansão do Caminho. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham nessa noite. Gostaria de dizer que é com meu coração alegre, feliz, que estou aqui aproveitando dessa noite tranquila, serena, para podermos aprender juntos e trocar afetos como irmãos verdadeiros que devemos ser. Muita paz a todos. Obrigado, meu irmão Otacílio. Vamos iniciar, então, as nossas perguntas. E eu tenho aqui uma pergunta que está no canal do YouTube, é da Iris, e ela pergunta o seguinte, Otacílio: qual a diferença entre ser espírita, espiritualista e espiritista? Ser espírita e ser espiritista é a mesma coisa. Allan Kardec utilizou esses dois termos para qualificar aquele que, estudando as obras básicas da doutrina espírita e compreendendo seus ensinamentos, pudesse vestir esses conhecimentos e agir em consonância com eles. Espiritualista é todo aquele que acredita que o ser humano é, além do corpo físico, algo que sobrevive e vai além da vida física, que acredita numa realidade espiritual. O espiritualismo, o espiritismo, guarda várias diferenças, porque toda corrente que aceita que o ser humano é mais do que um corpo de matéria e que essa essência vive além da matéria, não significa que conheça as realidades espirituais que a doutrina espírita nos esclarece, através de todas as investigações que foram realizadas por Allan Kardec e que desvela para nós um mundo espiritual sujeito a leis espirituais, tais como a sobrevivência da alma, a imortalidade da alma, a individualidade da alma, mesmo depois da morte do corpo físico, a lei da reencarnação, das múltiplas vidas, das diferentes oportunidades que o espírito tem de voltar à vida carnal e continuar o seu progresso através das experiências humanas. Além disso, o espírita também compreende que a vida é exuberante no universo, que há muitas moradas na casa do Pai, como Jesus ensina, e que os planetas representam, da criação divina, lares espirituais para diferentes espíritos, tais como nós. Então, a doutrina espírita tem vários preceitos, várias colocações, que nem sempre é aceita por outras correntes espiritualistas. Por isso, o espiritismo é uma doutrina bem determinada e bem específica nesses conceitos. Mas, claramente, que todo espírita é também espiritualista. Essas são as diferenças fundamentais, básicas, entre o espírita ou espiritista e os espiritualistas de um modo geral. Muito obrigado, meu irmão Otacílio.
Divaldo, uma pergunta também de Valdinéia aqui no YouTube, que ela gostaria de saber a diferença, aliás, gostaria de saber se a esquizofrenia tem cura depois da morte ou se continua o tratamento no plano espiritual e se há como curar a esquizofrenia. Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Antes de responder à questão, gostaríamos de lembrar que hoje é uma data muito significativa para nós. Há vários anos, iniciamos esta reunião sob a orientação do nosso confrade Adilton Pugliese, que nesse tempo era o secretário-geral da nossa instituição. Quantos anos? 27. Estamos completando 27 anos. Toda quinta-feira, neste mesmo horário, nós temos um convidado especial, que tem sido o que melhor podemos selecionar dos divulgadores espíritas do Brasil e do exterior que falam em português. Então, é um gáudio mantermos um trabalho por 27 anos, sem cansaço, sem interrupção, e mesmo no período da pandemia. Aqui estamos, portanto, com um objetivo que o Adilton, na época, fez-nos reflexionar. A pessoa tem, às vezes, muitas questões que gostariam de saber como é que o Espiritismo responde. E nem sempre encontram alguém que esteja disposto a esclarecer. Então, ele sugeriu que fizéssemos reunião pública, na qual aquele que viesse pudesse formular uma questão de interesse geral, é óbvio que também do seu interesse, e que seria respondida doutrinariamente, para evitar as confusões que normalmente acompanham as ideias novas. E desde então, durante longos anos, ele esteve aqui à frente, até as impossibilidades naturais da idade e outras razões que não fizeram mais estar junto a nós. Ele vem uma vez que outra, mas a tese, por ser muito oportuna, continua. E as pessoas que desejam informações sobre o Espiritismo podem recorrer a nós com tranquilidade. Nós temos um curso especial de Espiritismo. Então, numa data, durante a semana, no horário, nós temos um curso de Espiritismo. Temos um curso de estudo do Evangelho. E temos outras diversas necessidades, que não somente as reuniões doutrinárias. Essas outras reuniões também são públicas. Quem desejar, inscreve-se, participa do grupo e vai aprendendo o Espiritismo nas suas raízes de ciência, de filosofia, de religião. Na vez passada, a abordagem da esquizofrenia foi muito debatida aqui em nossa reunião. O esquizofrênico tem causas básicas para o seu distúrbio. E nós enumeramos as enfermidades físicas, a hereditariedade, o contágio de enfermidades infecto-contagiosas, hanseníase, febre tifoide e outras que levam o indivíduo ao desequilíbrio. E também obsessões. Quando ele desencarna, é necessário termos em conta qual foi o
tipo de enfermidade que ele teve. Era um esquizofrênico. Muito bem. Mas era um esquizofrênico por hereditariedade, porque a ciência diz que um filho de um casal de esquizofrênico tem 70% de possibilidades de ser esquizofrênico também. Num casal, se um membro é esquizoide, os seus descendentes têm 30% de possibilidade de ser esquizofrênico também. Então, é uma esquizofrenia de origem orgânica. Mas indivíduos, de repente, têm um surto esquizofrênico. E esse surto é uma perturbação espiritual, que, recebendo a diversa e variada terapia espírita, recupera a paz. Mas se ele desencarna no estado de esquizofrenia, no além, ele recebe terapia como se estivesse na Terra, desde que tenha merecimento. Porque não é o fato de ser esquizofrênico, é a conduta durante o transe da esquizofrenia. Aqui, na sala, nós deveríamos ter, no mínimo, 20 pessoas com síndrome esquizofrênica, no mínimo. Mas sob controle. O distúrbio não chega a manifestar-se de uma forma perturbadora dos neurônios cerebrais. É um distúrbio de transtorno mental que é de natureza local, uma família desajustada, um meio ambiente perturbador. São chamados eventos de vida. Uma pessoa que nasce num meio muito pobre, que tem muito conflito doméstico, que vive amargurado pela sociedade, que tem fixações mentais provenientes de outras doenças, também pode ser esquizofrênico. Em toda e qualquer forma esquizofrênica, há perturbação de espíritos que se comprazem em piorar a situação. Portanto, se a pessoa desencarna com uma obsessão esquizofrênica, no além, os benfeitores espirituais atendem ao obsessor, que muda de atitude e o espírito se recupera para continuar lá, feliz por não ter nenhum distúrbio de natureza mental. Se é orgânica, hereditária, dos eventos de vida, no mundo espiritual, a pessoa se apresenta com o mesmo distúrbio, porque é o espírito o doente. É o espírito de formação má, de tendências perturbadoras, de sentimentos controversos, que desejam o mal dos outros, que se comprazem na distonia com as regras do bem proceder. Então, é uma enfermidade da alma. No além, a terapia continua e na próxima reencarnação vem com uma leve manifestação esquizoide para ficar bom também nos seus neurônios cerebrais. Portanto, no além, sempre há assistência para toda e qualquer forma de desencarnação. Dessa maneira, a esquizofrenia, mesmo na Terra, tem cura, entre aspas. A pessoa não fica excelente, porém faz uma terapia, hoje com substâncias químicas poderosas, em que a pessoa muda toda a trajetória do seu pensamento, graças à formação cerebral e a esses produtos químicos que vão influenciar a química do cérebro. E a pessoa pode recuperar-se. Curar é muito difícil. Uma pessoa curada, que não tem nada. É até raro nós termos uma tal saúde que não temos nada. Se nós formos ao hospital
porque estamos com uma pneumonia e for feito o check-up, vão descobrir tanta doença que é melhor ficar só na pneumonia. Então, eu tenho um amigo que me diz assim, eu não vou ao médico quando estou doente, porque ele vai me arranjar outras doenças que eu não estava sentindo nada. É verdade. Agora, o mais notável é que mais tarde essas doenças vão surgir e foram antecipadas. Daí, o ideal é uma mente tranquila, um coração apaziguado, um sentimento de perdão e de amor. Obrigado, Divaldo. Ô, Tarsiro, uma pergunta do público aqui presente. Se o espírito é imortal, está sempre em processo de evolução, o que ocorre quando ele atinge o ápice desta evolução? Ele continua evoluindo de alguma forma ou alcança algum estado assim de plenitude eterna? Eu vou repetir a pergunta, que é um pouco longa. Sendo o espírito imortal e estando sempre em processo de evolução, o que ocorre quando ele atinge o ápice dessa evolução? Ele continua evoluindo de alguma forma ou já alcança um estado de plenitude eterna? Essa é uma pergunta das pessoas, nós, finitas, para falar de coisas que são tão grandes que a gente tem muita dificuldade. Na verdade, a gente, quando aprende na doutrina espírita que o espírito é imortal e que a lei de evolução nos leva desde o início da nossa vida espiritual até a plenitude espiritual, que seria atingir a perfeição relativa ao ser criado. É importante a gente entender que a nossa perfeição de criaturas não é a mesma perfeição de Deus. Deus é a inteligência suprema do universo e todos os pensamentos que a gente faz de limites a Deus são inconsistentes, porque a gente não sabe imaginar o que é verdadeiramente supremo. Mas ao ser humano, o ser espiritual, a vida, uma atrás da outra, vai nos levando a conquistas cada vez maiores de recursos espirituais, fazendo com que a gente vá se integrando paulatinamente, pelo nosso esforço, com a comunhão plena com Deus. Nós vemos, por exemplo, que Jesus é um exemplo desse espírito angelical, desse espírito puro, desse espírito que atingiu a plenitude espiritual, e nós temos notícia, através da doutrina espírita, que Jesus já era um espírito angelical há 4,6 bilhões de anos atrás, quando ele, fazendo parte de uma assembleia de espíritos angelicais, lançam as balizas da formação do nosso sistema planetário, do sistema planetário solar, com a formação concomitante da Terra. Então, a gente pode imaginar qual foi o percurso de Jesus, desde esses 4,6 bilhões de anos atrás até agora. Essa é uma curiosidade que a gente naturalmente pode ter. Será que Jesus continua evoluindo? Então, para a gente fazer uma ideia desse tipo, para que a gente fique mais ou menos satisfeito com a grandiosidade desse progresso espiritual, a gente pode pensar, num trilho de trem de ferro. Quando a gente pega uma linha de trem de ferro, que é bem reta, bem longa, a gente olha os dois trilhos e a gente vê eles, parece que lá no final, onde a nossa visão quase não alcança, as duas linhas estão tocando uma outra.
Mas se a gente caminhar até lá, a gente vai ver que ela continua separado, e se a gente olhar para frente, a gente vai ver que elas se unem aparentemente lá na frente. Então, é um caminhar que vai mantendo esse paralelismo enquanto a gente está caminhando. Então, parece que a gente vai atingir o fim, mas o fim está muito, muito distante. Então, certamente, que para nós que estamos ainda no mundo de expiações e provas, nós temos milhões de anos pela frente para continuar tentando atingir essa plenitude espiritual. Porque imagina a distância que nos separa de Jesus. Há 4,6 bilhões de anos atrás, ele já era angelical. Nós fomos formados nesse período, desenvolvendo no nosso planeta Terra. O que será de nós há 4,6 bilhões de anos na frente? Então, é muito difícil em dizer se o espírito continua progredindo. Mas os espíritos respondem a Allan Kardec que para ser um espírito puro, a gente precisa saber tudo do universo. E só para a gente ficar assustado, a nossa galáxia, a Via Láctea, tem da ordem de 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. E a gente precisa conhecer toda a nossa galáxia. Conhecer tudo envolve conhecer a nossa galáxia. Mas existem, estimado pelos cientistas hoje, da ordem de 2 trilhões de galáxias, algumas do tamanho da nossa, outras menores e outras gigantescas, que a gente precisa conhecer tudo de todas elas para ser um espírito angelical. Então, é muito grande para a nossa cabeça. Vamos ficar felizes e fazer nosso esforço para ser melhores a cada dia. Muito obrigado, Otacílio. Vamos agora dar um pequeno intervalo e já retornamos. Chegou a nova edição da revista Presença Espírita em formato digital. Na coluna Relembrando Deolindo Amorim, abordamos o fator moral na obsessão. Em Ciência Espírita, confira o artigo Convergências entre Ciência e Espiritismo na Construção do Novo Mundo. Na coluna Espiritismo e Saúde Mental, falamos sobre depressão, culpa e insatisfações. Confira o artigo Terapia Espírita para Desencarnados, que remete ao livro homônimo de autoria de Nilson de Souza Pereira, disponível no Espiritismo Play. A Mansão do Caminho apresenta Tudo no universo faz parte de uma sinfonia harmônica e a ingratidão é uma nota dissonante que chama a atenção. Na caridade resvala o valor de gratidão como o recurso valioso de edificação moral para a purificação do ser. Veio Jesus demonstrar a grandeza do amor e ele próprio foi vítima da loucura que assinalava o seu tempo. Cada passo dado à frente é vitória da tua jornada espiritual. Mundo Regenerado, por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles.
Retornamos então. Divaldo, Mateus, de 11 anos, aqui presente, pergunta: o que acontece após a morte? A vida. Essa pergunta foi feita, Mateus, a Buda. Buda foi um missionário de Deus que veio à Terra 900 anos antes de Jesus. E quando lhe perguntaram o que é que acontece depois da morte, ele respondeu: vida, porque ninguém morre. E depois da vida, o que é que acontece? Ele diz: libertação da matéria. Então ele substituiu a palavra morte, que é aniquilamento, por uma outra forma de vida, a vida não material. Nós vemos a televisão, mas a televisão é um aparelho que recebe informação de um centro emissor, que, por sua vez, manda essa mensagem para o satélite. O satélite manda para o nosso aparelho. Assim, quando o indivíduo desencarna ou morre, ele foi desligado do centro que mandava as mensagens, mas continua vivendo. Nós aqui estamos pensando, enviando a mensagem pelo ar, pelas ondas Hertz, mas só os aparelhos que estiverem ligados recebem a mensagem. Então, você com 11 anos, fazendo uma pergunta desta, se você mora aqui em Salvador, e eu acho que mora, eu penso que você passou por mim alguns minutos atrás, vale a pena frequentar a juventude, onde nós temos aulas para crianças de qualquer idade, após os 4 anos, e principalmente para jovens, até os 22, 25 anos, que aí passam a participar das reuniões dos adultos. Portanto, seja bem-vindo, e certo de que morrer é voltar a viver. Obrigado, Divaldo. Eu Taciro, uma pergunta aqui do YouTube de Tácito. Ele pergunta assim: dos nossos defeitos morais, qual seria aquele que pode ser considerado o mais difícil de ser superado? Cada um de nós tem um ponto nevrálgico. Na verdade, os defeitos fundamentais que nos atrapalham no nosso processo evolutivo têm todos eles como base o egoísmo. O egoísmo é a fonte das nossas maiores dificuldades, porque o egoísmo gera também o orgulho e a vaidade. E essa tríade, egoísmo, orgulho e vaidade, são os defeitos mais graves que nós carregamos em nós e que nós temos maior dificuldade de libertar deles. Mas a maneira com que nós temos para fazer isto é aproveitar as benesses que Deus nos dá. E a primeira benesse que Deus nos dá é o tempo. Nós temos todo o tempo necessário para irmos paulatinamente vencendo em nós cada um desses defeitos. E para não ser muito difícil de fazer esse trabalho, a gente tem que começar daquilo que a gente é capaz, dos defeitos mais fáceis, porque isso é um exercício de autocontrole, um exercício de mando em nós mesmos. Nós temos que dizer para nós: não vou fazer isso, e ter a firmeza de vontade para não fazer. Seguir em frente. Jesus nos deu um ingrediente muito importante para a gente fazer isso.
ele nos ensina, através dos discípulos, que a gente deve vigiar e orar. É nessa ordem, não é orar e vigiar, não. É na ordem vigiar primeiro e orar. E o que é vigiar? Que é ter vigilância. É estar atento com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com as nossas ações. Se nós estivermos atentos, usando a nossa vontade para nos acompanhar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nós podemos dirigi-las, todas essas ações. Porque estando atento, a gente pode dizer assim, esse pensamento eu não quero, vou pensar outro. Esse sentimento eu não quero, vou buscar conquistar outro. Essa ação eu não vou fazer, porque ela não é boa para mim, vou tentar fazer outra. E aí a gente ora e pede a Deus força para continuar fazendo esse esforço continuadamente. E lentamente a gente vai vencendo cada uma das etapas, das coisas mais fáceis, ganhando força, autoconfiança, resistência, resiliência, e com isso a gente vai caminhando cada vez mais. É como subir uma escada. Se a gente chegar no topo, na base de uma escada que tem aí muitos degraus, e a gente olhar lá em cima e falar, nossa, vai ser muito difícil subir essa escada, é muito alta. Mas ao invés de a gente olhar lá para cima e pensar assim, a gente olha para os primeiros degraus e vê qual deles é mais fácil de começar a subir e se esforce para subir o primeiro degrau, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Depois, quem perseverar até o fim, conquistará. Então, cada um de nós deve olhar para dentro de si e ver qual o defeito que a gente tem que está mais incomodando de perto. E começar por aí. Obrigado, Tarsiro. Divaldo, uma pergunta do público aqui de Luísa. O que a doutrina espírita diz sobre o transtorno de personalidade narcisista? Se tem cura? A questão de tem cura é muito relativo, porque há pessoas enfermas com um caráter tão saudável e uma vida tão harmônica que a enfermidade é um fenômeno natural do processo da saúde. E outros que gozam de uma excelente saúde e aplicam essa saúde no vício, no alcoolismo, nas práticas ignominiosas, nos desvios de conduta moral. Então, os distúrbios, como o nome diz, o transtorno, é uma desordem. O transtorno espiritual, mental, moral, é uma desordem da nossa máquina. E então ele se reflete em nossa conduta. Quando nós temos uma problemática do fígado, naturalmente a bilis nos dá uma grande perturbação. Um transtorno renal é uma coisa terrível, uma pedra renal, quando vamos expeli-la, ou buscar medicamento para evitar que o organismo produza outras pedras que são um transtorno orgânico. No nosso transtorno mental, a ansiedade, a inveja, o desejo do suicídio, o narcisismo, que a pessoa perguntou, são desvios da rota. E a gente fica bom se procurar seguir a tradição terapêutica da ciência ou as linhas morais da religião. No caso do narcisismo, todos nós quase somos narcisistas. Eu vejo pessoas que a gente pode abordar qualquer assunto, ela fica indiferente, é gentil.
Mas se nós elogiarmos uma ponta do que ela fez, ela cora de emoção. Aí ela rende o assunto. Ela faz daquilo uma banalidade, um dever, com uma verdadeira magia, porque isso é o que Narciso, da mitologia grega, fez, quando, sabendo-se muito belo, ele começou a se achar melhor do que todo mundo, até que uma deusa o castigou, deslumbrado por si mesmo, pela sua imagem. Ele ficou ao lago, olhando-se refletido nas águas, e morreu, deslumbrado por si mesmo. A figura de Narciso, da mitologia, é muito simpática, porque eu mesmo já me descobri, muitas vezes, em atitudes narcisistas, por mais esforço que faça para ser uma pessoa simples, para adquirir, não digo a humildade, mas a naturalidade. Isso é perfeitamente comum, apagar-se. E certo dia eu me dei conta de que algo que me fizeram me fez muito bem. Aí eu descobri que fizeram bem a Narciso, porque eu me senti nesse dia aquela coisa. Só que naquela festa eu tive indigestão, mais do emocional do que do orgânico. E com a digestão fiquei tão frágil que Narciso me largou, foi para o inferno e eu fiquei ali arrasado, em cima da cama, vendo que não vale a pena, que todos nós somos frágeis. No passado, havia uma lenda católica, quando a pessoa era aparentemente santa, boa, é santo do pau oco. Mas eu nunca entendia o que era isso na minha imaginação juvenil. Até que um dia, na igreja, eu vi um santo tão bonito, tão bem vestido, que levantei a roupa do santo. Era de pau, era um pau assim. Só tinha a cara e as mãos, que eram lindas. O resto era imaginação. Eu digo, muita gente é bela de pau oco. Tem um rosto bonito, mas um caráter. Tem as mãos bonitas, as unhas bem cortadas, com 20 centímetros de longas. A gente hoje fica perto de uma moça, tem que ter uma distância para a unha. Então, desta forma, eu aí não quis mais ser narcisista. E desencarnei Narciso. Quando a coisa vai esquentando, porque a gente vai sendo levado pela correnteza. Quando eu me dou conta que estou sendo levado, eu dou uma parada, e aí volto atrás, e em vez de Narciso, eu me torno a megera de Branca de Neve. Então, toda e qualquer expressão perturbadora, a gente pode mudar, criar novos hábitos. O narcisismo é um complexo de inferioridade que a gente transforma. Como a gente tem certas falhas, se vinga naquilo que é bom. Mas eu também sou bom. O que é isso? Pessoas dizem, não é assim não, eu também sou gente. O gente é Narciso. Eu tive um membro da minha família que foi a pessoa de temperamento pior que eu já conheci. Era terrível. Se a gente tratava bem, ficava aborrecido. Se tratava mais ou menos, achava que merecia mais. E se tratava mal, ficava de mal. Então não tinha jeito. Mas como eu tinha certa intimidade, ainda garoto, um dia eu disse assim, mas você é tão narcisista. Pensei que ele tinha um pouquinho de cultura. Não tinha não, coitado. Ele disse, se você conhece seu Narciso, aquele pobre infeliz, então me compara com ele. Ele pensou que eu estava elogiando. Ele disse, não, você é melhor do que Narciso. Para poder remendar, foi um problema. Tão narcisista ele era. Não se podia dizer nada. Só elogiar. Se ele dizia assim,
Hoje você está com boa aparência. Não diga, você acha? Eu também estou me sentindo bem. Era o narcisista. Mas, no fundo, todos nós somos. Já viram quando a mulher se veste e ela chega assim, o marido diz, tá bem, meu bem. Ela fica. Ou então, quando ela se veste, coloca aquele sapato de 20 centímetros e fica em perna de pau, e o marido não diz nada. Ela diz assim, todo mundo elogiou, só você que não me viu. Eu acho lindo essas brigas assim de Narciso. Narciso com Narcisa, porque o homem também é vaidoso. Meu Deus! Às vezes eu olho nas revistas, que eu também sou gente, aí está Narciso. E então eu vejo aqueles rapazes que são acompanhantes, aqueles que têm bom físico, por acaso, mas são tão ignorantes, são tão empáfios, que só tem mesmo a casca. Tem uma temporada em que ele é o homem mais bonito, mais simpático, ou mais disputado. Tem outro que é um lixo. O rosto, meu Deus, fica... Eu me lembro de um ator de cinema francês, que desencarnou há pouco tempo. Ele era tão lindo que o mundo era apaixonado por ele. Ele contracenou com as maiores e mais belas atrizes, desde Rita Hayworth até as grandes atrizes italianas. Mas a gente é frágil, mas envelheceu. E a carinha lisa, parece que fizeram um plissado do rosto, foi ficando assim dobradinha, dobradinha. E uma coisa triste que Deus errou, a papada. Foi descendo, e ficou aquele balancê. Até ele se achou horrível. E disse assim, uma hora dessa eu me mato, porque não é possível que aquela gracinha morra tão feio. Pois é, e há outros que são às vezes bem feios, e com a velhice dão uma melhorada surpreendente, mas bem perto de morrer. Nem dá para desfrutar. Daí, todo e qualquer transtorno físico, mental, emocional, a gente pode dar um jeitinho, dar uma mudança. Se, por exemplo, eu tenho esse transtorno, tudo que falo é contra mim. Eu tive uma colega que ela vivia assim, o que é que você tem contra mim? Eu não dava importância, eu disse, nada. Ela, mas tem, né? Eu digo, fulana, você se acha tão importante que eu vou me preocupar com você? Tira isso da minha cabeça, minha filha. Eu tenho tanta gente. Então, um dia eu estava meio bem. Eu disse, eu tenho tanta gente que nem me lembro de você. Mas eu falei com ternura, não sei. Nem me lembro. Não lembro, eu digo, não, só quando eu estou perto. É o tal do Narciso. Então, esforcemo-nos. Como disse o nosso doutor Otacílio, esforcemo-nos para ver qual é a imperfeição, o transtorno, o vício que nos é mais prejudicial. Eu contei aqui há pouco tempo, um filho meu que mentia. Era um transtorno de personalidade. Hoje, ele é um gênio. Durante um período, ele foi um escritor. Porque um bom escritor é um excelente mentiroso. Ele escreve um livro, a gente se apaixona, tudo mentira, tudo da cabeça dele. Mas a gente acha que não. Nossa, como parece comigo, porque todos temos a mesma origem e passamos mais ou menos pelas mesmas experiências. Como eu sei que aqui não tem nenhum narcisista, não tem nenhum viciado em nada, vamos fazer um esforço de ter um pouco mais de virtude. Vamos fazer assim, da agora por diante, eu vou ser leal, fiel e vou perdoar a todo o mal que me fazem. Somente isso. E então disse o doutor Otacílio, o maior inimigo é o egoísmo. É Allan Kardec puro. E qual é o maior amigo nosso? O altruísmo. Portanto, são
os dois extremos, ego, o eu superficial, e o alter, o meu alter, a pessoa real que eu sou lá dentro. Então, vamos cultivar o altruísmo e dar uma olhadinha assim para o egoísmo. Tchau, Belo, estou agora noutra. Obrigado, Divaldo. Ô, Tassiro, uma pergunta de Elizabeth. Ela pergunta o seguinte: se há mais encarnados ou desencarnados? Essa é uma pergunta também que a doutrina espírita responde para nós. Quem já leu o livro Roteiro, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na lição número 9 desse livro, Emmanuel nos informa que a Terra é uma casa espiritual que abriga pouco mais de 20 bilhões de espíritos, dos quais, na época que ele escreveu o livro, 2 bilhões eram encarnados. O livro é de 1940 e poucos, não me lembro. Mas, porque ele usou também o último recenseamento, que dizia que a Terra, em torno de 1910, tinha da ordem de 2 bilhões de pessoas. Então, ele afirma que o planeta Terra é uma casa espiritual que tem pouco mais de 20 bilhões de espíritos, dos quais uma parte encarnada, na época era 2 bilhões, mas que hoje são 8 bilhões de pessoas, que é a população da Terra hoje. Nesses quase 100 anos, a população da Terra, portanto, passou de 2 bilhões a 8 bilhões. Isto é, a gente deu uma esvaziada no mundo espiritual, porque aumentou muito mais a encarnação do que a desencarnação, e a nossa população cresceu. Mas o número de espíritos que vivemos na Terra continua sendo mais ou menos o mesmo, da ordem de pouco mais de 20 bilhões de espíritos. Portanto, se nós somos 8 bilhões de encarnados, deve ter da ordem de 15 a 16 bilhões de espíritos desencarnados na nossa esfera espiritual. Essa é a população da Terra, que vai sofrer uma modificação, porque nós estamos entrando num processo de transformação da Terra para o mundo de regeneração, e uma boa parte desses espíritos que vivemos aqui, se não quisermos fazer o esforço de nos colocarmos na posição regenerativa, teremos que ser migrados para um outro planeta aos milhões, como também já aconteceu com a Terra, em receber espíritos assim. E a Terra, então, provavelmente vai ter uma população menor. Mas também a gente vai receber espíritos, estamos recebendo, espíritos bondosos que estão nascendo entre nós para nos ajudar na transformação do mundo para um mundo melhor. Então, a população de um planeta, ela não é fixa, ela tem uma flutuação numérica que depende da época, das circunstâncias. Então, num processo de transição, há mudanças, há migrações diversas. Mas no período de evolução de uma fase, como a fase de mundo de provas e expiações, esse número é mais ou menos constante. Mas sempre que um espírito consegue evoluir para conquistar tudo aquilo que ele podia do planeta Terra e melhora, ele então pode ir embora da Terra para um planeta mais adiantado. Então, essa migração é natural no processo evolutivo. Então, hoje a gente pode dizer que um terço da população espiritual da Terra está encarnada e 2/3 está desencarnada. Muito obrigado, Tassiro. Divaldo, a pergunta aqui do público: com a renovação planetária que o nosso irmão Tassiro falou,
o degredo do planeta primitivo é necessariamente uma coisa ruim ou é uma chance de evoluir um mundo para um novo mundo e auxiliar novos espíritos? É um processo metodológico para a evolução. O normal seria que nós crescêssemos sem qualquer problema que nos mantivesse na imperfeição. A maioria de nós conhece a realidade da vida e, no entanto, permanecemos muitas vezes distraídos, desatentos e comprometemos-nos. A lei é inflexível. Todos atingiremos a perfeição, aquele estado de espírito puro a que se referiu nosso querido irmão. E dessa forma, é natural que a divindade haja estabelecido um processo de reparação do mal que nós fizemos. Então, nós temos a provação. A provação é uma experiência provante, é a dor. Estamos bem, mas nós temos um corpo frágil. Somos um espírito ainda dependente de emoções. E estamos um pouco atrasados. Reencarnamos para fortalecer-nos, para que a matéria seja espiritual, isto é, menos bruta. Há pessoas que têm o corpo constituído de uma massa brutal, grosseira, quando, em realidade, a massa orgânica é sutil, é delicada, é nobre. E nós, por esta ou aquela razão, descuramos. Ou não nos medicamos, ou não fazemos uma alimentação própria, ou deixamos de fazer exercício, isso ou aquilo. E nós continuamos brutos. Daí nós temos o remédio. Então, agora a mudança é porque a Terra também vai evoluir. Eu estive olhando umas fotografias do ano que eu nasci. E estive olhando fotografias equivalentes da atualidade. A beleza do progresso, naquela época, quase um século, para hoje, quando eu olho, por exemplo, a história universal, uma rainha da Inglaterra, a sua maior honra, dito por ela, era ter tomado 2 banhos na vida. Um dia, quando teve um parto, e um dia antes de casar, e nunca mais. Então, a imundície na Idade Média era tão chocante que os odores negativos, que a podridão, a falta de asseio, chegavam à culminância. Hoje, por exemplo, no país Bangladesh, que é considerado o país mais imundo da Terra, mais pobre, mais miserável, a gente vê o povo tão feliz, proporcionalmente, porque estão acostumados àquela faixa de miséria, de pequenez. E vemos os grandes países, não esses, que realizam esses desfiles, e tudo ali é mágico do dinheiro, da projeção social, dos interesses sexuais, que hoje são a base dos relacionamentos humanos. Desta forma, a divindade nos dá que a Terra progride, ela muda o clima. Nos seus movimentos, ela atravessa fases. Nós sabemos, através da geografia, que a Terra tinha uma inclinação de 21 graus. Depois do tsunami do Oriente, ela passou a ter 18 graus. Então, as marés se tornaram mais altas, o degelo ameaçando o povo, porque esta inclinação diminuiu. Então, uma estrutura grosseira e colossal em todo o orbe. E se um dia verticalizar, como nós ficaremos? Aí nós evoluiremos,
Porque nessa verticalização, a Terra também terá um clima ideal, terá recursos inimagináveis. A nossa alimentação hoje, eu me lembro que era muito chique, e ainda é, comer galinha, peru com a mão. Pega com a unha e lá vai. Mas já vejo em muitos banquetes talheres para aves. Vai havendo mudança. Nosso organismo vai mudando. Uma pessoa carnívora que adora mastigar e um que come a comida Vedanta oriental, tão leve, tão suave. Daí, esta mudança é necessária, mas nós podemos reverter, porque as leis não são punitivas, são educativas. É uma diferença muito delicada. E a divindade nos ama, desejando que nós tenhamos paz. Tudo da nossa vida está programado. Na mediunidade, os médiuns experimentam muitas alterações na personalidade, porque ele é um aparelho muito sensível, neuronial. Então, a temperatura, a comunicabilidade, os estados emocionais, as simpatias, as antipatias, o bem, o mal-estar, são muito variantes. Porque se por acaso chega um espírito perverso, ele muda de personalidade, ele aspira, ele sintoniza. Se chega um anjo tutelar, ele diviniza. Pois bem, eu tenho notado em mim, porque eu sou meu autoexaminador, que nos últimos tempos eu passei uma temporada tendo sonhos muito desagradáveis, muito pesadelos. E então eu parei para fazer um autoexame. Eu disse, bem, o sonho é um reflexo do inconsciente, mas temos também os desdobramentos espirituais, encontros espírito a espírito, diz Allan Kardec. Como é que eu tenho tido esses sonhos? Por exemplo, visitar lugares pantanosos, com odores insuportáveis, atravessar ruas quase em lama. Então eu me deprimi, isto é, eu digo, algo está errado. O que está errado comigo? Então eu comecei a meditar profundamente, porque não interessa aos outros, interessa para mim. Como é que eu me dedico ao bem, mal ou melhor? Como é que eu procuro viver a doutrina? Aí eu me fiz uma queixa. Como é que eu amo tanto a ele e ele não cuida de mim? Fico tendo sonhos. E então me deu um pouco de tristeza. Eu vi que, além de falar para os outros, eu tenho que viver para mim, porque eu sou gente, quero evoluir. E num dia, algo recente, eu disse, eu vou provocar um sonho. Eu sei a técnica. E então, fiz a meditação para entrar em estado de sono provocado. E me encontrar com algum espírito que eu queria um tete a tete. Meus amigos, eu tive um sonho tão curioso, em que Chico Xavier, que o povo anda vendo aí, e não é verdade, porque os espíritos iluminados não ficam jogando bola com a gente, não, nem jogando bilhar dentro de casa. São como as grandes autoridades. Eles não precisam de estar aqui, eles aqui têm vários funcionários de classes menores até nós. Não precisa. Mas o povo adora um nome pomposo, porque dá a impressão daquilo que não é. E então Chico me aparecia, e eu lhe dizia, naquele meu estado consciente e em sono, eu dizia assim, Chico, eu me tenho estranhado. Eu tenho tido umas visões oníricas, algo perturbadoras.
e eu vasculho o meu inconsciente, digamos, do último ano. Vamos dizer, o que é que eu pratiquei agora que eu tenho vergonha de ter praticado e não corrigi? Alguma mentira, alguma calúnia, algum desejo de sensualidade, algum estado de fixação. E aí fui analisando, e dizendo, não, eu estou bem dentro das diretrizes. Mas esse sonho deve ter sido da minha imaginação. Como eu fiquei na expectativa de ter um sonho bom, que ia desmentir a minha paisagem, a imaginação, como ensinava Freud, criou uma libido, um prazer. E eu sonhei com uma pessoa amada. Estava no meu inconsciente. Dias depois, uma pessoa que eu tenho em alta consideração me disse assim, Divaldo, você não vai acreditar, mas na noite passada eu estava orando e Chico me apareceu e disse-me, dê lembranças a Divaldo, há poucos dias estivemos juntos. Eu, como diz o vulgo, caí do cavalo. Eu digo, ele não podia adivinhar, porque eu não contei a ninguém, nada, nem pensei. Porque eu exijo muito, como manda a doutrina, na mediunidade. É o único valor que eu prezo que Deus me deu. Mas, bem, daí a dias eu viajei a uma cidade. E nessa cidade, o diretor de um grupo espírita, que eu respeito muito, quando eu vou a essa cidade, eu participo das mediúnicas, ele me disse assim, olha, Divaldo, nós estamos no delírio. Eu disse, mas por quê? Porque Chico esteve em nossa reunião e disse isto e aquilo e aquilo. E respondeu-nos, quando perguntamos, porque nos visitava, ele disse, o nosso Di, ele me chamava Di na intimidade, o nosso Di está vindo aí, dê-lhe um abraço físico, que eu sinto muita falta do corpo, e queria sentir o calor do corpo. Eu então me sentei e disse a Jesus, muito obrigado, porque eu tive 2 outras confirmações, através de pessoas que jamais pensaram que eu estava pensando do Chico. Eu deixo ele trabalhar, ele está numa esfera que não vai lembrar de um gato pestante. Não, mas ele teve a preocupação de vir desmentir aquela preocupação. Muito bem. Então eu perguntei a Joana de Ângeles, o meu guia espiritual, minha irmã, por que eu tenho tido esses sonhos tão desagradáveis? Ela disse, porque está visitando as regiões umbralinas, meu filho. Estamos levando você para as regiões de dor. Você treinar, porque quando vier, não vai ficar folgado, não. Nós vamos visitar os infelizes das regiões mais tristes. Como você gosta de falar de Jesus, você vai falar lá para eles. Esse detalhe eu não tinha dito a ela, mas naqueles sonhos eu tinha sempre a impressão de que fui para falar, de que estava viajando para falar, de que perdi o avião porque tinha palestra. Era a interpretação do meu cérebro. E então me invadiu uma alegria tão grande. E eu disse a mim, vale a pena o sacrifício, o esforço de pensar bem, falar bem e proceder bem, na medida do possível de cada um. Daí, o planeta está evoluindo e nós também. Alguns pela dor, outros pelo serviço, outros pela dedicação e outros pelas leis automáticas do universo que nos proporcionam os recursos da plenitude espiritual. Obrigado, Divaldo. Vamos agora, então, dar início ao encerramento
da nossa reunião conversando sobre Espiritismo. Essa foi uma reunião comemorativa pelos 27 anos do Conversando sobre Espiritismo, no dia de ontem, 11 de setembro. Fez 27 anos. Aliás, foi dia 11 de 1997. Vamos agora, então, agradecer a Isiane, que é a nossa tradutora de Libras. Obrigado, Isiane. Ao Sérgio e ao Júnior, que estão aí na equipe técnica, a professora Solange, a Divaldo, ao público que nos assiste aqui presente remotamente, e também convidamos a Otacílio Rangel para que possa se despedir de todos nós. Queria agradecer de todo o meu coração a oportunidade de estar aí junto com vocês, de estar na presença virtual de vocês, poder externar a minha alegria, meu prazer de poder contribuir de alguma forma com o esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, e também de compartilhar com a companhia do Divaldo, de todos aí da Mansão do Caminho, e desejar a todos que trabalhem fortemente pela melhoria de cada um de vocês, porque caminhar juntos é sempre muito mais agradável do que caminhar sozinho. Muita paz a todos. Obrigado, Otacílio. Eu passo agora a palavra a Divaldo para o encerramento da nossa reunião. O doutor Otacílio é um cientista, é espírita, que se aprofundou no estudo da doutrina. Escreveu um livro extraordinário. Nós temos procurado trazer para aqui os melhores trabalhadores do espiritismo internacional. Um grande número eu conheço pessoalmente. O demais, o nosso Josival, o encarregado da televisão, que trabalhou na televisão da Federação Espírita Brasileira em Brasília, levam o convite e todos eles param suas atividades para nos atender, nos esclarecer e nos ajudar. Mas vamos agora orar, pedir a Deus que nos faculte paz, saúde, alegria de viver. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares. Senhor, nós te suplicamos em favor dos companheiros de mediunidade que irão esparzir sobre nós as energias do bem de que são portadores. Pedimos-te por cada um deles, no ofício da paz. Pedimos-te por nós próprios, por aqueles a quem amamos, pela nossa família, pelos amigos, pelas pessoas que nos ajudam e permanecem, às vezes, no anonimato. Pedimos-te pelos espíritos sofredores, os que estão desesperados nas regiões umbralinas e inferiores do mundo espiritual. Nós te pedimos em favor dos suicidas, aqueles que se apressaram em fugir das responsabilidades
e tombaram no abismo do autocídio. Abençoa nossa casa, nossos diretores, nosso recanto de oração e de amor. Abençoa as mãos da caridade que se distendem para nós, a fim de cumprirmos os nossos deveres. Também te pedimos, Jesus, pelos espíritos obsessores que se comprazem na prática do mal. Pedimos-te por aqueles que não gostam de nós, que nos perseguem, nos caluniam e desejam que soframos. Em Caná, a cidadezinha, abençoaste a água que Maria te pediu para atender a festa dos noivos. E tu a transformaste. Repete o maravilhoso fenômeno, tornando nossa água medicamentosa para nossas dores e aflições. E dá-nos a tua paz, a paz no lar, na oficina de trabalho, a paz no Brasil, na terra, e em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bondosos, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa reunião.